Bom, vai ficar gravado de qualquer jeito, né? Então vamos lá, pessoal. Respirar fundo. E quando a gente pega para gravar, é diferente, né? Porque a gente prepara internamente. Se precisar cortar, a gente corta. Se precisar fazer de novo, a gente faz. No ao vivo não tem nada disso, né? No ao vivo é no ao vivo. Mas, como a gente ia conversar sobre essa questão da meditação e como a gente pode levar isso para o nosso dia a dia, né? Então, como que funciona, né? Todo esse processo. Primeira coisa que a gente precisa lembrar e até mesmo refletir, né? É o que significa a meditação para a gente. O que é a meditação para a gente, né? Porque para nossa sociedade, muitas pessoas elas podem olhar para a meditação de uma forma muito materialista, no sentido assim, nossa, eu vou fazer aquela prática, aquele exercício, eu vou ficar calminho, né, toda aquela coisa. E na realidade, a meditação, ela vai muito além disso tudo, né? Ela engloba muitas coisas. Quando a gente pega o próprio caminho do yoga, porque yoga em si é meditação, né? Yoga não é ginástica. Yoga não tem nada a ver com ginástica, né? Se eu fosse fazer uma comparação aqui, né, se a gente pegasse Jesus Cristo, quais são as maiores fontes, né, de informação, vamos dizer assim, para estudar Jesus? Seria o Evangelho de Jesus, né? Então, fazendo uma analogia com yoga, o Evangelho de Jesus do yoga, né, os livros importantes do yoga, tem alguns, mas os principais, a gente poderia dizer, a Bhagavad Gita e o Yoga Sutra de Patanjali, né? A Bhagavad Gita, ela tem 700 versos, o Yoga Sutra de Patanjali tem 196 sutras, né? De 700 versos e 196 sutras, só 2 sutras mencionam aquelas posturas, e ainda assim é diferente da forma como as pessoas fazem. E eu pergunto todo o resto. O que é esse resto, né? Então, dentro do yoga, principalmente no Yoga Sutra de Patanjali, assim, principalmente, Patanjali ele vai codificar o sistema do yoga, né? E aí o Yoga Sutra ele é dividido em 4 capítulos. O primeiro capítulo é o que ele vai chamar de Sadhyapada ou Samadhipada. Sadhya é o objetivo. E Samadhi é a união com a consciência divina, com a consciência maior, né? Então, ele vai dizer que o objetivo do yoga é a união com essa consciência superior, com essa consciência maior. E aí ele vai discorrer sobre tudo isso. E aí no capítulo 2, ele vai, o título do capítulo 2 é Sadhana Pada. Sadhana é a prática, é a sequência de exercícios ou de vivências que vai conduzir para o estado de união, para o estado de autorrealização, né? Então, existem todas as etapas. E a meditação, ela está lá em cima, está lá no topo da coisa. Só que até a gente chegar naquilo que a gente vai chamar de meditação, existem muitas etapas anteriores, né? Então, por exemplo, a forma como a gente vive o nosso dia a dia vai interferir nas nossas práticas quando a gente sentar para a gente fazer os exercícios, fazer a meditação. Se a gente é uma pessoa que com muita raiva, né, que briga com todo mundo, aquela coisa toda, quando a gente sentar para meditar, a gente vai ter muita dificuldade, né? Então a forma como a gente leva o nosso dia também vai influenciar no momento que a gente sentar para fazer a nossa prática. Então, a forma como tudo isso é organizado vai englobar todos os aspectos da nossa vida, né? Por exemplo, se a pessoa tem uma alimentação muito ruim,
além dos aspectos energéticos daquela alimentação, toda a fisiologia do corpo vai ficar extremamente sobrecarregada, né? Vai ser um corpo que não vai conseguir relaxar, vai ser um corpo que vai ficar muito doente, né? Então, tudo isso daí vai influenciar também. Então, a forma como a gente vive a nossa vida, a forma como a gente cuida do nosso corpo, a forma como a gente se relaciona com as outras pessoas, tudo isso daí são pré-requisitos, digamos assim, para a prática da meditação, né? Isso aí pode potencializar ou dificultar a prática da meditação ali. Então, são muitas coisas que acabam envolvendo. E aí, quando a gente senta para fazer as práticas, né, para meditar e tudo mais, a gente, vamos supor assim, né, um exemplo, a gente levou o dia todo trabalhando, aquela coisa toda, e a gente chegou no final do dia e a gente, vou meditar agora, né? Aí a gente senta e vai lá, vou meditar. E aí vai, filho, não acontece nada. O trem, como se diz, né? Pautora ali e só a ansiedade aumenta. Não, o corpo não consegue relaxar. Aí muitas pessoas falam ali que não consegue meditar, né? E é compreensível, porque realmente a pessoa não sabe como meditar, né? Porque no momento em que a gente separa um tempo para meditar, a primeira coisa que a gente precisa fazer é aprender a preparar o nosso corpo. Normalmente a gente, vamos supor, passa o dia no trabalho, toda aquela coisa, o corpo ele pode acumular tensões, né? Então a musculatura pode ficar rígida, né? O pescoço aqui no ombro, até mesmo na região do quadril das pernas pode ficar dolorido, né? As expressões faciais carregadas também, um monte de coisa, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é aprender a relaxar o nosso corpo. A primeira coisa é aprender a relaxar o nosso corpo antes de querer fazer qualquer outro trabalho. Né? A gente pode preparar o ambiente, né? Seja colocando um incenso ou uma música New Age, que a gente não é qualquer tipo de música que serve para meditação. Tem que ser músicas específicas, como aquele tipo assim, som de cachoeira, aquele som único, não tem uma melodia muito grande, é um som assim, quase transcendental. Então a gente coloca aquele som suave ali de fundo, calmo. Pode colocar uma luzinha azul, uma luz de vela também, ajuda pra caramba, né? E aí a gente vai preparar o nosso corpo. Como é que a gente prepara o nosso corpo? A gente pode alongar, né? Por exemplo, assim, se eu ficar em pé, né? Nossa, agora vai ficar difícil. Imagina que eu tô em pé. Aí eu pego uma mão e estico lá em cima, né? Fico com a coluna reta assim, estico. Como se eu quisesse pegar as estrelas mesmo. E eu fico com aquilo esticado. Em pé, com a mão esticada. Aí eu respiro fundo, fico 1 minuto, 2 minutos com a mão lá em cima, como se eu estivesse realmente fazendo força para pegar uma coisa lá no teto. Aí eu solto. Aí eu faço com o outro braço, né? Eu estico lá em cima, como se eu quisesse pegar uma coisa lá em cima. Depois solto, né? E aí eu repito. A gente pode repetir umas 2, 3 vezes para cada lado. Depois a gente em pé, né? A gente estica lá em cima e vai para frente. Curva a nossa coluna para frente e solta e relaxa com a coluna estendida para frente, né? Tudo isso daí vai ajudar a soltar as tensões do nosso corpo. É como se o nosso corpo ele fosse começando a se relaxar. A gente vai preparando o nosso corpo para a prática, né? E a gente pode mexer o pescoço, né? Fazer uns alongamentos, né? Esticar o braço assim para o lado também. E respira fundo e solta. Você pode alongar a perna. É um processo de relaxar o corpo, né? O alongamento, ele, quando feito com consciência, né? Ele vai relaxar o corpo. Tem um exercício que o Yogananda ensina, que é muito bom, que ajuda demais.
Como que ele funciona? Imagina, por exemplo, assim, sempre que esse aqui é o meu corpo, né? Se eu contraio, respiro fundo, espero um tempo, depois relaxo. Aí eu respiro fundo, aí depois eu vou de novo e contraio. Aí respiro fundo, espero um tempo, depois relaxo. Esse contrair e relaxar, é como se ele pegasse a energia estagnada e colocasse para fluir novamente, né? A energia vai fluindo ali. E esse pegar a energia estagnada e colocar para fluir também traz relaxamento, também alivia as tensões. Então, um exercício que o Yogananda ensina é você pegar, né, senta confortavelmente ou faz em pé, e você vai contrair todo o seu corpo. Vai respirar e contrai todo o corpo por 20 segundos. Aí depois você solta, relaxa, respira fundo. Aí depois faz de novo. Contrai e fica 20 segundos com o corpo contraído, depois relaxa. E aí faz 3 repetições. Aí você vai ver que o corpo vai ficar bem relaxado. Tem. Aí depois que a gente faz esse processo de relaxar o corpo, aí sim a gente está pronto para a próxima etapa, que aí a gente vai trabalhar a nossa respiração, né? E aqui eu vou ensinar um exercício muito simples e muito eficaz, né? Como que a gente vai trabalhar a nossa respiração? A gente vai pegar a nossa mão direita e a gente vai colocar na região, quando acaba as costelas, né? Como se fosse em cima do estômago, né? Na região em cima do estômago, assim, ó. Quando acaba as costelas, né? E a gente vai, primeiramente, levar a nossa atenção até essa região, né? Sentir a palma da mão na barriga, sentir se tem algum desconforto. Aí com a nossa outra mão a gente vai fazer esse mudra, né? A gente vai ficar com ele aqui do ladinho. E como que a respiração funciona? A respiração, ela tem um ponto máximo e um ponto mínimo, né? A gente vai inspirando devagar, aí a gente para de respirar. E depois a gente solta o ar devagarzinho, e depois a gente para de respirar novamente. Esses dois pontos é como se fossem portas, né? Então a gente vai inspirar tranquilo, e quando a gente chegar lá no alto da respiração, a gente vai levar nossa atenção nesse ponto, no ponto onde a gente para de respirar, por alguns segundos. Aí depois a gente vai soltar o ar devagar, até a gente parar de respirar de novo, né? Aí a gente parou de respirar, leva a nossa atenção nesse ponto onde a gente parou de respirar, e depois inspira novamente. E aí a gente vai levar a nossa palma da mão aqui onde estava, e a gente vai levar a nossa atenção nessa região, né, da nossa palma, da barriga, fazendo essa respiração, né? Inspira tranquilo, leva a atenção onde para de respirar, né, o ponto máximo, ponto mínimo, e solta devagar. Esse soltar o ar, ele é até mais importante do que no ato da inspiração. Quando a gente solta o ar devagar, é como se a gente também forçasse o nosso corpo a se aquietar. A gente induz ele de forma mais profunda. Então, aí a gente faz isso e a gente pode fazer umas 18 respirações e por isso, para isso que serve o Japamala, né? Esse aqui é o que eu uso para fazer as práticas. Mas isso daqui nada mais é do que um contador é um contador, né? É um colar de contas que serve para contar. Aí eu respiro uma vez, eu vou lá, respiro 2 vezes, vai lá, respiro 3 vezes, vai lá. Aí você vai respirando e vai contando, que aí você não precisa ficar pensando. Aí quando chegou lá no final, você sabe que deu 18 respirações ou 36 respirações, porque no Oriente a base matemática é 9, né? Então é sempre múltiplo de 9. Por isso que o Japamala tem 108 contas, né? Mas esse exercício a gente pode fazer ali umas 36 respirações, que fica muito bom, né? Depois que a gente relaxou o corpo, fez 36 respirações dessa aqui, aí a gente já vai estar em outro lugar, assim, né? A gente já vai estar em outro estado. Aí a gente pode deixar de lado aqui e ir para meditação em si.
E como que funciona essa meditação? Tudo isso, tudo o que a gente fez antes, é como se a gente estivesse colocando nosso corpo, nosso ser, a nossa consciência, em um outro estado de consciência, em um outro lugar, né? A gente fez tudo isso para induzir o nosso corpo, a nossa consciência, em um outro estado. E quando a gente chega nesse outro estado, aí a gente vai viver a meditação, como se diz, né? E essa meditação, ela tem alguns aspectos. Ela a gente poderia colocar, né, alguns princípios que estão ao redor dessa meditação, que é a da questão da autoobservação. A gente simplesmente vai observar a nós mesmos, dentro de um processo de não julgamento, não julgar o pensamento, não reprimir os pensamentos. Toda vez que a gente reprime o pensamento, a gente meio que é igual se eu falar para vocês, não pensem num pano verde. Vocês vão pensar num pano verde, não tem como. Então, é nessa meditação, a mente, ela tá livre. Vocês podem pensar no que vocês quiserem. Então, um exercício, uma história taoísta, né, que ela ensina sobre essa questão da meditação. Tinha um comerciante que ele era muito rico, né, muito rico. E ele ficou sabendo que tinha um mestre taoísta que ele sabia levitar. E quando eles entravam em prática, ele levitava. E esse comerciante muito rico, ele foi até nesse mestre taoísta que ele falou assim, eu quero aprender esse trem, né? Aí ele virou pro mestre e falou assim, olha, você pode me falar quanto que você quiser que eu te dou, mas me ensina como fazer isso daí, né? Aí o mestre quer, não, você não precisa dar nada não, muito fácil, né? Muito fácil. Você vai chegar lá na sua casa, você vai sentar, ficar tranquilão, e você não pode pensar em macacos. Não pode pensar em macacos, em hipótese alguma. E aí ele fala pro comerciante. Aí não dá outra. Aí o comerciante volta pra casa dele e fala assim, e senta lá e eu não posso pensar em macacos. E aí só vinha macaco na mente dele. Aí ele tentou e falou que viu que aquilo era impossível. Aí voltou do médico e falou assim, ó, mestre, essa missão que você me deu não tem como, é impossível não pensar em macacos. Aí o mestre riu e falou assim, então agora você aprendeu como não meditar. E aí, essa história, muitas pessoas elas vão ensinar a meditação e aí elas viram para você e falam assim, não pode pensar em nada, né? Quer dizer, pense, dá uma ordem para sua mente, não pensa em nada ou pensa em nada. Toda vez que você dá uma ordem para sua mente, a mente ela não funciona dessa forma, né? Igual o macaco da história. Não pode pensar em nada, né? Aquela coisa assim. O nada, ele vira o macaco, né? Então, a gente precisa entender que na meditação, a mente ela tá livre, né? Não dê ordens para sua mente, não julga a sua mente, o seu interior nesse sentido. É um processo também de aceitação do que vem dentro, é um momento de deixar fluir e de apenas observar. E tem um grande ensinamento, isso aí vai confundir vocês, né? Mas na meditação, não há nada para ser conquistado, né? Não existe nenhum objetivo para ser atingido. Isso daí é muito doido. Não há nada para ser conquistado, não há nada para ser atingido. Isso por si só buga a mente de muita gente, né? Mas para eu explicar por que que na meditação não há nada para ser atingido, não há nenhum objetivo, aí daria uma palestra inteira, né? Mas eu vou deixar a mente de vocês confusa em relação a isso, pensando, assim, como assim, né? Na meditação não há nada para ser atingido? Como assim, velho? Daí fica uma coisa meio confusa. Mas, meus amigos, então, toda essa prática, né? Aí a gente relaxando o corpo, fazendo essa respiração e mais alguns minutos dessa meditação, vocês vão ver que vocês já vão estar em outro lugar, né? Em outro lugar, fica muito diferente assim tudo.
E isso eu estou ensinando para vocês uma prática extremamente simples. Extremamente simples. Existem muitos outros exercícios, né? Muitas outras técnicas, práticas diferentes, inclusive de respiração, muitas outras coisas. Mas isso daqui é muito simples e também muito eficiente, né? E como eu falei para vocês, a meditação, como que a gente está encarando, lidando com a meditação, né? Tem muitas pessoas que têm uma visão materialista, mas a meditação, ela acaba sendo um momento de comunhão espiritual, no sentido assim, quando a gente desenvolve uma disciplina, né, de estar todos os dias ali fazendo aquelas práticas, o plano espiritual, os espíritos que nos acompanham, eles sabem que naquele momento você está ali receptivo para eles, né? E a gente tem que entender que esses espíritos, eles têm toda uma série de atividades que eles fazem lá no mundo espiritual. Não é qualquer hora que eles estão disponíveis, assim, né? Eles também têm as coisas deles que eles fazem lá, os trabalhos. Então, quando a gente desenvolve essa disciplina, eles sabem que naquele momento, naquele hora do dia, você vai estar ali. Então fica muito mais fácil também deles se programarem para estarem com você. E a presença deles com você, com nós, transforma muita coisa, né? Eles podem chegar e fazer uma limpeza em nós, intuir a nossa consciência em certas coisas que a gente está vivenciando. Muitas coisas podem acontecer a partir dessa interação, né, da gente com esses espíritos. E com o passar do tempo, essa conexão, ela tende a aumentar, ela tende a se aprofundar, na medida que a gente também vai aprofundando nessas práticas. Então a meditação, o sadhana, é uma coisa que ela engloba muitas outras coisas, né? Mas muitas outras, não é simplesmente um exercício para relaxar, para ficar tranquilão. Envolve muitas outras coisas, né? Essa conexão com o espiritual, o amadurecimento da nossa consciência, o cultivo de lucidez diária, né? A sabedoria de parar, pensar, até mesmo dentro das coisas que a vida nos trazem, dentro de situações que às vezes a gente tem que fazer certas escolhas, né? O cultivar dessas práticas, a longo tempo, trazem muitos presentes para nós, né? Muitos presentes, e presentes internos, como se diz Jesus, né? Eis que o reino de Deus está dentro de nós, né? E isso é a meditação vai trabalhar. Mas a meditação que eu falo é a meditação que envolve todos esses aspectos, né? É uma coisa que vai muito além ali. Então, meus amigos, é isso. Eu vou finalizar essa live, né? E aí eu vou ver se eu já abro outra para conversar sobre as questões afro-brasileiras de novo, tá? Vou fechar essa, ver como é que funciona esse trem aqui, que é a primeira vez que eu abri essa live. E aí eu vou ver se eu crio outra. Deixa eu ver aqui, peraí. Vou ver se eu finalizo ela. Aqui funciona esse negocinho aqui, velho. Deixa eu tirar aqui.